Boa noite, pessoal. Estamos aqui de frente com Mãe e Filha, com uma convidada muito especial, com um tema muito bom. Ela chama Renata Franco, é uma fisioterapeuta e vai trazer para nós cuidados de você da gestação até o pós-parto. Seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado participar com a gente aqui do nosso podcast, trazer esse tema tão legal. E vamos bater muito papo essa noite, gente. O tema está muito incrível, né, Renata? E eu quero que você se apresente. Fique à vontade, sinta em casa. Vamos bater um papo hoje. Eu e minha mãe estamos aqui para aprender e as pessoas lá de casa também. Obrigada pelo convite. É um tema muito bom mesmo. E eu fiquei muito feliz quando você me chamou, tá bom? E me apresentando, eu sou fisioterapeuta e sou consultora em amamentação. E como que isso aconteceu na minha vida? Com o meu primeiro filho, né? Eu tenho 2 filhos. O primeiro tem 6 anos, vai fazer 6 anos agora em abril, e o segundo tem 3 anos. Então, o meu processo de amamentação, eu sempre estudei muito para o parto e para a amamentação. Então, esse processo de estudo, eu já trago uma base da fisioterapia, que prevenção é a melhor coisa. Então, eu queria ter conhecimento de tudo para passar por essa experiência. Estudei sobre amamentação, tive uma consultora e ainda assim tive os meus perrengues, né? Passei pelos meus perrengues com o meu primeiro filho e na minha licença maternidade eu trabalhava em hospital na época, sou fisioterapeuta respiratória também, e eu trabalhava em hospital na época. Então eu resolvi que eu queria fazer uma transição quando eu estava na minha licença maternidade. Né? Falei, não, eu quero ajudar outras mulheres. E foi aí que eu comecei a estudar, mesmo meu filho nasceu na pandemia, né? Então, eu comecei a fazer um curso bem conhecido, porque eu queria muito ajudar outras mulheres e eu queria muito sair do hospital para ter uma qualidade de vida melhor, porque o hospital era aquela loucura de final de semana, plantões de feriado. Então, eu falei assim, vou fazer essa transição para poder sair do hospital. Fiz a transição, voltei em licença maternidade, trabalhei meu psicológico e pedi minhas contas depois de 4 meses que eu voltei. E aí o início era ficar com o meu filho, né? Ficar pelo menos o primeiro ano. Só que aí todo mundo já sabia que eu estava fazendo o curso, que tinha feito o curso, então era indicação de um lado, indicação do outro. E aí eu comecei a ir com as indicações, né? Depois desse meio tempo eu fiz um curso de drenagem para gestantes e puérperas, uma drenagem específica para esse tipo de pessoa. E começou a me abrir mais portas ainda, porque eu cuidava delas da gestação ao pós-parto. Foi aí que nasceu o Renata Franco, da gestação ao pós-parto. Porque eu acompanhava essas gestantes tanto com a drenagem e depois ia para a parte de amamentação, porque elas já confiavam, já tinham um vínculo, e aí quando você tem alguém que você confia, você acaba ficando com essa pessoa, né? Depois disso, de alguns anos, já faz uns 4 anos que eu fiz o curso de taping, né? Para agregar as minhas pacientes. Então, o laser eu também já tinha, né? Eu trago laser desde da época que eu trabalho no hospital, e aí fiz o curso de laser específico para amamentação, para gestantes, para pós-parto, e o taping entrou também depois junto, né? Faz uns 4 anos já. E depois você vai explicar para nós o que é um tape. Vou explicar o taping, que todo mundo chega... Porque eu já fiquei querendo o que é isso. Não, vou explicar sim, que é um recurso maravilhoso que agora tá... As pessoas acham que é algo novo, mas não é algo novo. É novo para o pós-parto. Mas o taping já é um recurso muito utilizado dentro da fisioterapia. Até que o meu TCC, na faculdade, a gente utilizou o taping para avaliar uma musculatura na parte respiratória. Então, hoje em dia, ele é muito utilizado na parte de esporte, em pós-operatório de cirurgia plástica. Aí depois vem para o pós-parto. Que aí eu falo para vocês como ele vai funcionar. E como que funciona... Vamos começar na gestação. Como que é que você abrange esses pacientes seus na gestação? Como funciona o seu trabalho em relação a isso? Dentro da gestação, o meu trabalho, o principal é a amamentação.
Então, eu dou o curso de amamentação, eu explico para elas o que vai acontecer, né, dentro da amamentação delas. Como que o corpo delas funciona, tá? Como que elas vão fazer, ensino posição, a pega, ensino a fisiologia, o corpo delas. É um curso bem extenso, é 1h30, mais ou menos, de curso. Eu faço ele tanto online quanto presencial, depende do que a pessoa quer. Tem muita gente que gosta de tocar, gosta de fazer tudo. Eu trouxe as coisas até para vocês verem. Mas tem muita gente que gosta de, não, eu só pego fazendo. Então, eu quero o curso presencial. Sim. Porque elas precisam fazer. Então, elas têm consciência do que vai acontecer e para terem autonomia das escolhas. Tá? O meu objetivo, eu falo que com a amamentação, é passar o máximo de informações para essas pessoas. E não é só para a mãe. Uma coisa que é muito importante, o curso eu gosto de fazer pro casal. Legal. Para a mãe, para o pai ou para quem estiver junto. Eu falo assim... Auxiliar ali, ajudar, né? Exatamente. Eu falo assim, quando a gente entende o que está acontecendo, é muito mais fácil a gente falar com essa pessoa, ajudar essa pessoa. Eu falo que são os olhos que... São os meus olhos. Que tem coisas que a mãe está fazendo que ela não consegue. São muitas informações, muitas informações. Então, eu falo assim, uma diferença que você pode fazer é uma diferença enorme na vida dela. Que ela... Sim. Nesse momento, não vai conseguir enxergar. Então, eu gosto de dar esse curso. E aí, eu sempre pego. Eu falo qual que é o melhor horário para estar o pai junto, o companheiro, a companheira, quem estiver junto com você nesse momento. Por quê? Porque eu acho muito importante. Então, é unânime. A maioria participa. É um curso familiar. Entendeu? Exatamente. Todo mundo precisa participar. Porque... O momento do pós-parto é perrengue, não é fácil. Então, são muitas informações para essa mulher. Então, eu falo da fisiologia do corpo, o que vai acontecer no corpo dela. Eu falo como que funciona para o leite ser produzido. Que é a parte hormonal, não é? Exatamente, eu falo da parte hormonal. Então, essas coisas eu falo muito na gestação. E, linkado a isso, eu mando um e-book para elas, que é o guia totalmente baseado no curso. Que eu sentei lá, aí eu falo para todo mundo, falo, gente, não é ChatGPT isso daqui. Eu sentei horas e horas escrevendo, baseado no curso que eu dou. Por quê? Porque chega no momento, às vezes eu não tô junto, e ela consegue ver. Ela consegue entrar, ela lembra do curso, entra lá em tal parte e clica. Tô no pós-parto, que aí eu divido certinho tudo. E aí eu coloco, tô no pós-parto. Quais são as primeiras coisas que tem que fazer? Aí tem lá, pega, a posição, o colostro, a apojadura, que é a descida do leite. Então, tem todas essas explicações que, às vezes, elas não lembram. Sim. Né? Vocês vão ver que são muitos assuntos que a gente fala que você fala assim, nossa, parece, já tô... E vendo de fora, parece que é uma coisa tão simples. Você ganha nenê, dá o peito pro nenê mama e acabou. Não é isso? Não, e hoje... Que muita gente acha, as pessoas acham não é isso, e não é isso. Eu te vejo, conversa com as pessoas, mulheres que teve nenê, como elas sofrem com a amamentação. Exato. Todo mundo acha que é instintivo, né? Exatamente. Todo mundo fala assim, mas não nasceu, não é por? Na verdade, não é assim. O que eu falo? O bebê, ele tem a sucção. Ele suga. Ele tem o reflexo de sucção. Então, qualquer coisa que você colocar na boca dele, ele vai sugar. Só que quando você coloca o peito na boca dele, ele não sabe o que ele tem que pegar. Ele nem sabe o que é, né? Ele nem sabe. Ele sente o cheiro. O cheiro, para ele, é maravilhoso. Só que ele, assim, ele vai abrir uma boquinha. A boquinha que ele abrir, a mãe vai lá e coloca. Não vai ser o que realmente precisa. Porque, às vezes, se a boquinha é muito pequena, ele vai pegar só o bico. E aí é onde começa a machucar essa mãe. Entendeu? Sim. Então, eu falo assim, nasce um bebê, nós temos um estagiário. Sim. A família é uma empresa aprendiz. Aí imagina, uma empresa aprendiz com um estagiário. Então, assim, fica todo mundo muito louco. Muito perdido. Exatamente. Então, eu falo assim, olha, você, a mãe, você vai ter que ensinar esse bebê. Então, assim, essa parte é sua. E quando eu dou o curso, eu falo 80%, a gente sabe. A gente está vendo aqui, você está se preparando. Mas existe uma porcentagem que a gente não sabe, que é o bebê quando ele nascer. Entendeu? Então, muita gente já vieram me perguntar, falar assim,
tudo bem, se eu fizer o curso com você, você me garante que eu não vou sentir dor? Ah, é impossível. Não, aí já... Você garante que eu não vou sentir dor? Eu falei, não, eu não garanto que você não vai sentir dor. O que eu garanto é que você vai ter informação e você vai ser guiada nesse momento. Isso eu garanto. Eu tenho certeza que se você precisar de mim, eu estarei do seu lado. Agora, garantia de você não ter dor são muitos pilares. Entendeu? Então, uma das coisas que elas querem muito quando vem é dor. Sim. Entendeu? E aí eu explico. A dor existe. Tem que calejar, né? E temos fatores também qualquer predisponentes. é. Como a auréola, o tamanho, não é? O bico invertido. Eu escutei muito falar, que eu sou da área da odontologia, pacientes que não descobrirem depois que a criança não pegou a pega da mama por causa que a língua era presa. Muito. A mãe sofreu, não calejou e achavam, e já fizeram de tudo e no final era isso. Então a gente tem vários fatores predisponentes. Se a gente for para avaliar em relação. Não é só ir lá e colocar o bebê mesmo. Exatamente, exatamente. E a dor na mama, existem as 3 dores. 3 dores, assim, que ela pode sentir. Que é o quê? Não tinha ninguém nesse peito. Sim. Não tinha ninguém nesse peito. Aí, do nada, em 24 horas, esse bebê vai ficar lá de 2 em 2 horas. Vai sentir uma ardência. Depois, a outra dor que ela pode sentir. Quando o bebê pega o peito, a auréola se estica. Esse estiramento... Ele mesmo puxa, né? Exato. Mas por quê? Porque você faz a prega e esse bico precisa ir lá para o céu da boca do bebê. Tá. Na hora que ele vai para o céu da boca, ele se estica. Esse estiramento gera um dolorido. desconforto. Imagino. Porque ninguém fazia isso também. É. Entendeu? Então, isso gera desconforto. Outro desconforto é quando o leite desce. Quando o leite desce, aquela mama que estava normal, sem Fica nada... enorme, né? Fica enorme. E falam que é empedrada, né? Exato. Gera, no momento da apojadura, da descida do leite mesmo, gera um processo inflamatório. Né? Por quê? Pensa. Vou mostrar aqui uma Pode colinha. mostrar, fica à vontade. Vou mostrar aqui, ó. É daqui a mama. É porque daqui a alguns anos, pessoal, daqui a alguns anos, serei mãe, então já tô tirando minhas dúvidas. Já deixa gravado, né? Ó, mas essa aqui, se a gente pensar na anatomia da mama, essa é a mama, a auréola e o bico. Sim. Certo? Legal. E por dentro da mama, ninguém sabe como é, né? Às vezes. Agora tem bastante vídeos, né? No Instagram, tudo. Mas aqui é a parte de dentro da mama. Né? Nós temos a camada de gordura, esse daqui são os ductos, né? E as glândulas cheias de alvéolos. E é aqui que o leite fica. Então, quando o leite desce, tem a apojadura, todos esses ductos aqui, essa região toda vai ficar tudo muito cheio de leite. Então, pensa, uma parede que não tinha muito leite, vem tudo em grande quantidade, bate nas paredes e gera um processo, um edema na região, né? Então, a pessoa sente dor. E essa é uma dor que, assim, todos os momentos que a mãe deixar aquela mama muito cheia, ela vai sentir desconforto. E ela vai sentir o leite empedrado. O leite fica um pouco mais duro a região. Existe leite empedrado mesmo? Como que o leite fica lá dentro? Em pedra mesmo? Ele empedra. Na verdade, assim, é porque ele fica naquela região. Fica lá muito tempo parado. Exato, ele fica muito tempo parado. Se ele ficar mais parado por mais tempo, pode evoluir para uma mastite. A gente já entra numa inflamação, né? Exatamente, para uma inflamação, entendeu? Se a mãe tem uma fissura, um machucado, qualquer machucado que tiver no bico, é porta aberta para fungos e bactérias. Sim. Então, você pode evoluir. Pode evoluir. Às vezes, esse leite muito tempo parado pode evoluir para um abscesso, onde a mãe para no hospital, ela precisa drenar. Eu já peguei um caso de abscesso, que a mãe até não queria parar de amamentar, mas ela fez punção, fechou, falou, e me procurou depois. Falou, Rê, não quero parar de amamentar. Como que a gente pode fazer? E a gente foram, assim, 2 meses cuidando, fazendo laser para cicatrizar. Ela amamentava o bebê do outro lado. Em paralelo, foi cuidando do que estava gerando aquela mastite nela, né? E ela voltou a amamentar, né? Naquele peito, tudo. Então, até hoje, é uma história linda. Para contar, né? Uma paciente. Exatamente. Não, tem lá no meu Instagram. Essa história, ela é maravilhosa. Mas, assim,
quando você tem informação, por exemplo, ela tinha a informação de que ela teria que parar de amamentar. A obstetra falou, olha... não era bem isso, né? Exato, não era bem isso. A gente estudou, viu como era o caso dela e falou, não. Era uma das opções parar. Não que era para ela parar. Renata, né? Mas você tem dica para ajudar a mãe não chegar a isso? Ela trabalhando essa mama, quando ela está grávida, para ela entender. Na gestação, quando está grávida, a primeira coisa que a gente fala é informação. Sim. Não tem muita coisa para fazer com a mama. Faz massagem, passa bucha, nada disso. Nada disso. A única informação é, gente, tenham informações. Tá. Vá atrás de alguém que deu curso, de um profissional mesmo, porque às vezes a gente pega só hoje em dia no ChatGPT, né? Pede pro ChatGPT fazer tudo. Uhum. ChatGPT faça tudo. Doutor. E aí você fica com muitas informações rasas, né? Então você não tem informações que realmente você tem um profissional te guiando, te ajudando naquele momento. Então eu falo, informação é a primeira coisa, né, para você entender. E por quê? Porque você vai aprender sobre pega, você vai aprender sobre posições que vão ajudar, as trocas de posições que vão... Quanto tempo o bebê tem que ficar no peito, tudo isso, um profissional realmente ele vai te informar. E ele vai te informar nos momentos certos. Então, assim, se você vai lá para a internet procurar tudo isso, você vai procurar um monte de coisa, não saber por onde começar. Por onde começar, exatamente. Você vai falar, gente, é muita informação. Então, quando você tem... Eu até tenho, quando eu falo da gestação ao pós-parto, tem a amamentação completa, que a gente começa com curso na gestação, a gente tem um acompanhamento na maternidade, e aí tem a opção de um acompanhamento na maternidade e uma reavaliação em casa. Eu ia perguntar isso exatamente agora. Eu ia falar sobre isso agora. Porque na maternidade, eu falo sobre a prática. Tem ajuda, né, na maternidade. Quando você chega em casa e não tem ajuda. Não, porque eu penso assim, ela também vê o nenê, né? Como que o nenê gosta, a posição que o nenê gosta. Ela é profissional, ela vai enxergar qual que é a melhor posição que o nenê ali... Exatamente. Uma visão que as outras pessoas não têm. E não é só a posição que o bebê gosta, mas avaliar mesmo o bebê. Nesse momento, a gente consegue avaliar se o bebê tem uma língua presa. Entendeu? A gente consegue avaliar se o bebê tem um torcicolo congênito. Porque são coisas que podem impactar na amamentação. Entendeu? Então, nem todos os freios vão impactar. Sim. Tá? E não é de primeira. A gente faz o teste, tudo, para realmente saber. E quando é um freio que realmente vai impactar, a gente já vê na hora. Mas existem testes também e esse bebê pode passar, ele precisa passar por uma reavaliação. Por quê? Existe uma diferença entre o bebê que está lá mamando nas primeiras horas, nos primeiros momentos, e o bebê 3, 4 dias depois. Ele já entendeu um pouco. Não que ele entendeu, mas o corpo da mãe. Porque o que acontece? Quando a mãe está lá na maternidade, ela tem o colostro. Isso. Que é para o pessoal entender o que é colostro. O colostro é o primeiro leite. É o primeiro leite da mãe. Ele é riquíssimo em anticorpos. Ele vem em pequeníssima quantidade. Então, assim, muitas mães acham que não tem. Mas eu não tenho leite, tá saindo em pouquíssima quantidade. Então, quando ela já tem esse conhecimento, ela já sabe que é comum. Que é um colostro. Ela fala assim, tá tudo bem, tá tudo certinho, né? Então, tem o colostro em pequena quantidade e depois de 3 a 8 dias, a gente não consegue dar um dia exato para essa mulher, desce o leite, que é o que a gente chama de apojadura. Tá? Que é esse momento, esse processo inflamatório que ocorre por um dia, assim, onde a mulher pode sentir a mama mais quente, a mama maior. Então, eu sempre falo para elas, observem as mamas de vocês quando eu já estou no hospital. Eu falo, observe sua mama. Já ensino massagem, já ensino tudo. Por quê? Para ela tocar aquela mama e ela sentir como tá. Quando o leite desce e ela não sabe o dia, ela vai sentir esses sinais diferentes. Então, uma mama cheia, uma mama um pouco mais quente, porque é um processo inflamatório. Ela pode ter febre. E aí, eu falo para elas, toma muito cuidado, porque às vezes é uma cesárea. Eu já tive paciente que achou, e paciente em acompanhamento completo comigo, ela e o marido. Ela ficou com febre, e aí ela achou que fosse a cesárea. Sim. O marido participou de tudo. Né, já pegou uma infecção. O marido que
tava junto, estudou tudo junto, olhou e falou, não. olha o tamanho da sua mama. Eu acho que seu leite desceu. Aí você fala assim, olha a diferença do marido que tá junto, do marido que tá lá do lado, que quer realmente, observador. Aprendeu. Exatamente. Tem muitos que põem a mão na massa, entendeu? Então, quando tá nessa fase, o bebê, ele mama diferente. Então, a gente vê uma função melhor do bebê Você acha mamando. que quando ele sugou o colostro, como é mais grosso, mais espesso, não foi mais difícil para ele do que um leite que vem em abundância? Não é difícil, não é mais difícil, não. Não é. Não, ele vem em pequena quantidade e, assim, ele vem de acordo com o tamanhozinho do estômago dele, né? É um estômagozinho muito pequenininho. Então, esse bebê, nesse comecinho, ele acaba mamando mais vezes, né? E pequenas quantidades, né? E aí, com todo o auxílio da mãe. E aí é que a gente fala, o que para evitar esses machucados no começo. Sim. Primeira coisa, quando você já tá lá na maternidade, é já conseguir colocar esse bebê, fazer uma prega, encaixar esse bebê da melhor forma possível. E eu falo sempre para elas, quando você tá lá na sala de parto, que você tem a Golden Hour, não sei se já ouviram falar da Golden Hour. Não. A Golden Hour é o primeiro horário de vida do bebê, que é muito importante que ele esteja em contato com a mãe, contato pele a pele, entendeu? E aí a gente preza o quanto é importante a amamentação nessa primeira hora. E quem tá junto são as enfermeiras. Então, nesse momento, quem vai ajudar são as enfermeiras. E eu falo para todas elas, eu falo, olha, elas vão te ajudar nesse começo, então fiquem tranquilas, tá? Elas vão te ajudar a colocar. Só que aí todo mundo fala, no hospital tem as enfermeiras, vão me ajudar depois. Só que acontece a diferença. A enfermeira, ela tá em pouquinhos momentos. Ela tem um monte de gente para olhar. Sim. Eu falo assim, não é nem porque elas não querem, é porque elas têm muita gente para olhar, né? E quando você tem a consultora junto com você, é 1 hora e meia que você tá lá para tirar todas as dúvidas, para colocar esse bebê. Eu falo que chega até ser um momento cansativo e falo assim, olha, fique calma, o começo é difícil, eu não sabia, você está aprendendo, você vai aprender, e o que mais você vai fazer agora é treinar. Então, eu falo assim, a paciência é uma das chaves para amamentação. Para amamentação, quem quer amamentar por longo período, tudo, eu falo que paciência é uma das primeiras coisas. Porque a amamentação é um processo. E nesse processo, altos e baixos podem acontecer. Então, assim, tudo bem que o começo foi lindo, maravilhoso. Coisas podem acontecer no meio. Sim. Entendeu? Quantas pessoas já me chamaram, o bebê mordeu, me fez um machucadinho, consegue fazer um laser, tudo. Porque são altos e baixos. A mastite, ela não acontece só no começo, ela pode acontecer no meio da amamentação. O bebê com 1 ano, às vezes, pode acontecer. Entendeu? Sim. Então, eu falo, é um processo. E como todo processo, tem os seus altos e baixos, né? Não, é incrível, né? Eles estão aprendendo aí em casa, né? Porque eu nunca imaginei. Eu achei que o colostro era só na primeira hora ali, saiu. Não sabia que era todo esse tempo. Não, tem um tempo, sim. E muita gente acha que o bebê vai ficar com fome. Na verdade, não. O colostro é a primeira vacina do bebê. Então, ele é importantíssimo naquele momento, tá? Depois que o leite desce, que tem a pojadura, o leite desce, esse leite que vai descer, ele já não é tão grosso assim quanto o colostro, tão viscoso, tudo. E ele acaba sendo riquíssimo em gordura. Sim. O colostro, ele não é tão rico em gordura. Mas aí o leite, depois, quando desce, já é. Tem muita gente que fala assim, leite anterior, leite posterior. Sim. Eu já ouvi Leite fraco. Meu leite é fraco, Exatamente. ele fica chorando, ele não tá mamando, não é isso? E eu acho que pior que isso é a pessoa ouvir da rede de apoio, às vezes. Seu leite é fraco. Não tá Não existe isso, né, Rê? o neném. Sustentando, não tá O neném sendo não tá pegando suficiente. peso. Já ouvi. Exatamente. Pessoas falarem. Exatamente. Isso é a pior coisa, é a pior coisa. Ele chora toda hora porque o meu leite não tá sustentando ele. Ele chora toda hora porque na hora que ele vai mamar, às vezes ele está mamando e ele para de mamar porque, afinal das contas, ele também está aprendendo a mamar, não é? Exatamente. Que você acabou de falar. E às vezes até a boquinha cansou, Exatamente. dormiu. Exatamente. Não porque o leite é Exatamente. fraco, não é? Exatamente. E a mamada, ela tem todo um processo.
Sim. Né? Bebês que dormem muito rápido no peito, já liga um alerta. Né? Bebês, muita gente me procura por isso. Meu bebê tá dormindo, 5 minutos no peito, tá dormindo. Isso. Então, é muito importante que a gente avalie isso. Por quê? Porque não é comum dormir tão rápido no Usa peito. o peito de chupeta. Não tem problema. Não tem problema usar o de chupeta. Ainda, né? É que o povo fala, né? O bebê usa o peito de chupeta, porque ele chupa, não tá pegando leite e dorme. É isso que eu tô falando. Já escutei muito mãe falar isso. Eu tive uma professora no... Isso tudo é mito. Mito, não é? Eu tive uma professora quando eu tava fazendo o curso, que ela... Uma frase incrível, que ela falava que nosso peito é comida, diversão e arte. Ai, tá? que legal. Uma frase maravilhosa que eu uso muito para as minhas pacientes também. E o que acontece? O peito, ele é mais que um alimento para esse bebê. Entendeu? Então, na hora que o bebê pega esse peito, ele primeiro estimula para depois descer uma grande quantidade, para vir uma grande quantidade de leite. Entendeu? Então, quando ele estimula, ele está ajudando o peristaltismo dele. Ele está se autorregulando. Então, a sucção é o que vai regular esse bebê. É o que vai trazer ele para o conforto. Então, isso é o que uma chupeta faz. Só que o problema é que a chupeta, quando você coloca a chupeta, você está colocando um bico diferente e você está tirando a oportunidade dele aumentar a produção do leite da mãe. Da mãe. Tá? Tá. Porque como que funciona a produção do leite? Todo mundo pergunta. Como que eu aumento minha produção? Vou ter leite suficiente? Isso daí é o que eu acho que o povo vai jogando no Google. Eu não tenho leite. Não tenho leite. Não tenho leite. Isso é tudo... Vai ter que comer canjica, cerveja preta, não é? O Rê, existe isso mesmo? Esse aumentar o leite? Eu acredito que não, né? Mas o pessoal acha que... Se a pessoa gosta, cerveja preta não. Mas se a pessoa gosta, eu falo assim, você gosta de canjica? Ai, gosto, adoro canjica. Então come. Por quê? Porque ela vai te dar prazer. O que acontece? Como que funciona assim, falando de hormônios dentro da gente, né? Dentro da amamentação, existem 2 hormônios principais, que é a prolactina e a ocitocina. Esses são os hormônios bons. E tem um hormônio ruim, que é o cortisol. Tá? Então, a prolactina, ela é responsável por produzir o leite. E a ocitocina, ela é responsável pela saída do leite. Então, tem 2 hormônios. Como que funciona? Quem que vai impactar na saída do leite? A ocitocina. A ocitocina. E ela é gerada, ela aumenta com prazer. Então, quando você está lá assistindo uma coisa que você gosta, se você está relaxada na amamentação, não está angustiada... Não está preocupada com as coisas, Não está preocupada com as coisas. A quantidade de ocitocina aumenta dentro de você. Então, seu fluxo acaba saindo maior. Tá? Quando você está estressada, chateada com um monte de coisa, preocupada, o que aumenta dentro de você? O cortisol. E esse cortisol é um hormônio que inibe a ocitocina. Então, ele vai fazer essa ocitocina reduzir. Consequentemente, esse leite que tem que sair com fluxo maior, porque os bebês, eles gostam de fluxo. Né? Eles não gostam só de sugar. Eles querem leite, mas querem em grande quantidade. Entendeu? Não são bobos, Os estagiários. Os estagiários. Não quer passar fome. E não acostuma com coisa fácil, porque senão eles vão gostar. Entendeu? Então, acaba impactando no fluxo, né? E a prolactina, ela funciona a partir do momento que alguém retira esse leite. Então, quanto mais esse leite é retirado de forma certa, de forma eficaz, a mãe vai produzir mais. Óbvio que existem algumas mães que realmente pode ter uma baixa produção, pode estar tudo certo, pode ter uma baixa produção. E nesse momento a gente tem que entrar, tem que fazer uma avaliação bem profunda com essa mãe para ver o que realmente está acontecendo, entendeu? E nesses casos, às vezes a gente entra junto com o obstetra, conversa junto com o obstetra,
tem medicamento que pode ajudar, que aí o obstetra entra com medicamentos. Tem a parte de fitoterápicos, os galactogogos, que a gente pode prescrever para essa puérpera. Então, a gente tem que sempre avaliar um monte de coisa nelas. Até mesmo para falar dessas ervas que elas podem tomar, que pode ajudar. E aí, tem uso de bomba também, que é estímulo. É o que cada mãe deseja. Que eu falo assim, gente, eu tô aqui para dar informações e para ajudar vocês com as escolhas que vocês querem. Não é nada de... Eu falo assim, eu não dito nada. Mas eu dou as informações. Igual, eu falo sobre bicos artificiais. E nos bicos artificiais, é muito fácil você falar da chupeta e não ter filho. Sim. Quando você não tem filho, você é uma profissional que você não tem um filho, você não tem criança, mas você fala da chupeta que não pode por nada nesse mundo, entendeu? Você não pode por nada dar essa chupeta. Eu já falo assim, olha, eu vou te explicar o que essa chupeta vai fazer com a sua amamentação e você vai escolher se você quer dar ou não. E eu vou te ensinar a olhar se deu alguma coisa errada, se está impactando em alguma coisa. Entendeu? Sim. E aí já entrando no gancho... A chupeta já pode começar nos primeiros dias de vida do bebê ou não? Não. Tem um tempo certo? Tem um tempo certo. Eu peço sempre para deixar a amamentação se estabilizar. Tá? Por quê? Porque esse bebê está aprendendo ainda. Ele precisa aprender a mamar. O bebê, ele gosta das coisas fáceis, de tudo que é fácil. Então, tudo que é fácil e gostoso, ele vai se acostumar. Entendeu? Então, eles podem fazer confusão de fluxo, que é o fluxo do leite saindo, e confusão de bicos. Entendeu? Como que funciona isso? Antes de explicar, eu vou explicar uma coisinha bem importante. Na hora que o bebê, que é o fluxo do leite saindo, todo mundo acha que na hora que o bebê vem mamar, ele põe a boquinha aqui e o leite já sai em grande quantidade. Pode mostrar. Ó, vou até pegar aqui a boquinha. Acha que ele sai em grande quantidade. Ó. Mas, na verdade, o bebê vem pra cá, ele estimula essa mama. Nesse estímulo, o cérebro recebe uma mensagem falando, olha, tem bebê mamando. Vai lá, ocitocina, vai trabalhar. Ocitocina vem, aperta as glândulas, sai uma grande quantidade de leite. E esse bebê que veio aqui estimular, que estava estimulando rapidamente, ele tem uma grande quantidade de leite e ele faz, começa... Você vê ele fazer um movimento mais lento, sincronizado, e ele abre o olho, e ele está em alerta, e aí depois ele para. Porque ele se cansa. Uhum. Aí ele vai e começa de novo. E novamente um novo ciclo vem. Então, na mamada, existem vários ciclos. Aí entra o que muita gente me pergunta. Quanto tempo deixa o bebê mamando? Quanto tempo esse bebê deve ficar mamando? Sem conhecer seu filho. Na verdade, o que eu ensino você precisa reconhecer esse ciclo, ver que esse bebê está deglutindo para ter uma livre demanda eficaz. Porque uma coisa é você deixar o bebê 30 minutos num peito e ele tá só no bico, e é um bebê que não ganha peso, é um bebê que acorda de 1 em 1 hora. E outra coisa é você ter um bebê que fica lá 20 minutos mamando, mas você tá vendo que aquela mamada tá sendo eficaz. Aquele bebê tá acordado. Ele tá bem... Exatamente. E aí o que acontece? Do começo pro meio da mamada, você vê um bebê super acordado. Pensa na gente com fome. A gente com fome, no começo, a gente tá comendo que nem uns loucos. Aí na metade, a gente já começa a falar assim, tá tudo bem, agora pode conversar comigo, que eu tô bem. Né? Então, na metade da mamada, esse bebê começa a relaxar. E no fim, ele começa a ficar mais... já começa a ficar bem mais sonolento, tudo isso. E aí, nessa mamada, o que eu falo? O que é importante? Você observar esses ciclos, viu que esse bebê fez de 5 a 6 ciclos, troca ele de mama. Que é uma coisa também que todo mundo pergunta.
dou uma ou as duas mamas na mesma mamada? O que eu faço? Né? Mas o ideal é que você dê as duas. Na mesma ofereça mamada. na mesma mamada. Exatamente. Por quê? Porque você vai estimular os dois lados. Tá? Na hora que vem o reflexo, as duas mamas têm o reflexo de ejeção. Até que acontece que às vezes o bebê tá mamando de um lado e do outro lado começa a vazar. Entendeu? É muito comum. Entendeu? Sim. Então, é muito importante que faça essa troca de lados e faça a troca de tradicional para invertida. Por quê? Porque aquele bebê vai estar muito tempo... Na mesma posição. Na mesma posição. Então, para dar um alívio... Você troca. Pescoço, braço, corpo, né? Exatamente. Você troca ao lado do bebê, né? Então, isso é muito importante nesse começo. Renata, e o surto dos gêmeos? É só 2 peitos. 2 peitos. A gente pega os gêmeos. Semana passada mesmo. Eu tenho põe os dois juntos pra mamar ou não? Pode pôr os dois juntos. Pode pôr os dois juntos. Tem que pedir ajuda pra trocar também. É um pouco mais difícil, é um pouco mais desafiador. Tá? Eu falo assim, você sempre tá conhecendo seu bebê. Então, você começa com a tradicional. Você vai ver qual que é o bebê que mama mais, o bebê que é um pouquinho mais preguiçoso, porque tem os bebês que são um pouquinho mais preguiçosos, que a sucção é um pouquinho mais fraca. E aí, você vai conhecendo os seus. E outra, é algo novo. Você não consegue nem pegar um bebê, que dirá 2. Sim. Então, você precisa, sim, da rede de apoio. Nesse momento é que você mais precisa de rede de apoio. E eu ensino a rede de apoio como fazer tudo, né? Como colocar esse bebê. Por quê? A mãe tem as escolhas. Ela pode colocar invertida, os dois, cada um de um lado. Pode colocar o bebê de um lado e o outro do outro. Então, ela faz essa escolha, né, do que ela quer. E aí, ela vai sentindo o que dá. Tem muitos gemelares que eles precisam de complemento. Isso que eu às falo vezes, agora. Entendeu? Então, eu ensino o complemento no copinho. Tá? Não é na mamadeira. Alguns já saem da maternidade com complemento que as enfermeiras dão no copinho e aí eu acabo ensinando. Por que a gente não utiliza mais a mamadeira? Na verdade, assim, não é utiliza, mas tudo que é diferente do peito, tudo que é diferente, pode levar a uma confusão de bico e a mamadeira pode levar a uma confusão de fluxo. A mamadeira, colher dosadora, fazer uma relactação, um copinho, tudo isso pode levar a uma confusão de fluxo. Sim. Só que tem os que levam mais e os que levam menos. A mamadeira está num nível que leva a confusão super de fluxo e leva uma confusão de bico também. Uhum. Tá? É mais fácil a mamadeira, então, em alguns casos, pro estagiário, pro o estagiário gosta da mamadeira. Você falou que ele é folgadinho, né? Que ele gosta das coisas boas, não é? Exato. Aí eu vou falar da mamadeira, linkar com a explicação que eu dei do ciclo da mamada. Uhum. Vocês viram que no corpo, fisiologia, no corpo, existe um tempo para sair uma grande quantidade de leite. A mamadeira não. Quando ele vai com a mamadeira... Para sugar deve ser mais difícil na mama do que na mamadeira mesmo. É totalmente diferente. O fluxo da mamadeira é maior, né? O fluxo da mamadeira é maior. A musculatura que o bebê usa pro peito é diferente da musculatura que ele usa para a mamadeira. Então, assim... o bebê, todos eles nascem com uma retrognição, que é esse queijo para dentro. Então, a evolução, o desenvolvimento de toda essa região se dá com a amamentação no peito. Por quê? Porque ele leva essa região toda para frente. Que interessante. Entendeu? Diferente de uma mamadeira. Na mamadeira, o bebê vai mamar assim, ó. Ele não faz todo esse jogo, né? Na mama, ele precisa baixar a língua, levar para frente, puxar subir de volta. e volta. Ele jogar lá no céu da boca dele a mama. Exatamente. Ele succionar. Exatamente. Ele faz tudo isso. Na mamadeira, na não. mamadeira, a mamadeira ele simplesmente... trabalhar, ele já não quer. Que estagiário quer trabalhar? Que estagiário quer trabalhar? A Então mamadeira você não recomenda a mamadeira? Olha... Tem algum caso que precisa? Não recomendo de primeira, mas já tive muitas famílias que assim, não consigo colher dosadora, não consigo no copo, tenho medo, minha mãe vai dar, minha sogra vai dar, não sei quem vai dar. Sim. E assim, não faz parte da minha realidade. Então,
eu tenho que trabalhar com a realidade dessa mulher. Sim, sim. Respeitar, né? Exatamente. Não vou te atender porque eu só ensino no copinho. Não existe isso. Eu vou ensinar essa pessoa como usar uma mamadeira da melhor forma possível. Entendeu? Mostra pra gente as opções que você tem. Ó, o que eu trouxe aqui pra vocês? Eu trouxe copinho, nosso copinho de shot, que é esse copinho de shot, geralmente eu dou de presente, né, porque às vezes não tem, então é um copinho de acrílico. E aí que eu falo, se o bebê não usou, fica pra ele quando ele tiver 6 meses, começar uma introdução alimentar, que ele tiver que tomar água. Você já treina ele num copo aberto. Legal. Entendeu? Então, isso é muito legal. Quando a mãe vai voltar a trabalhar, às vezes tem 4 meses de licença maternidade, o bebê continua, pode dar já num copinho, pode treinar ele. A colher dosadora também. Essa colher dosadora, muitos pais gostam de usar, entendeu? Acaba utilizando essa colher dosadora. E eu trouxe outra opção também, que é quando o bebê pega a mama, mas ele precisa de um complemento, que é uma relactação. Entendeu? Aí você mostra um pouquinho mais pra cima, tá? Próximo ao microfone pra todo mundo ver. Tá. Legal. Uma sondinha. É uma sonda que você coloca dentro da mamadeira, aqui, e a sonda fica aqui fora. Pode mostrar mais pra cima. E a sonda fica aqui fora. Então, essa sonda vai na mama. Então, tem a mama, o bebê está mamando já, e aí vem aqui, junto. Essa é uma forma de complementar o bebê sem tirar ele do peito. Do peito, legal. Você ajuda no estímulo, ajuda a estimular a mama e complementa esse bebê. Entendeu? Então, é uma das formas. É a primeira que você utiliza? A gente tem que ver todo o contexto. Vai avaliar. Se é uma mãe que já está com uma baixa produção, tudo, e a gente consegue fazer isso vai ajudar. É melhor do que colocar num copinho. Né? Eu prefiro utilizar essa forma. Né? E sempre orientar da melhor forma possível. Se a gente for analisar tudo, a mãe não é só a mãe. A mãe já começa difícil, porque ela já é mãe, né? Mas ela tem que se conhecer seu corpo e conhecer o bebê. Senão ela não vai se dar muito bem na amamentação. Vai sofrer. E assim, sem dizer que os hormônios estão toda mil, né? Porque sim. Assim que o bebê nasce, que a placenta sai do corpo, a progesterona e estrogênio que está lá em cima, eles despencam. Sim. Então... E ela já começa no ciclo da menstruação também. Às vezes, às vezes foi cesárea, tá lá, com os pontos. Exatamente. Então, assim, nasce uma outra mulher totalmente perdida. Que aí a gente fala de matrescência, né? Quando nasce uma mulher... É bacana essa palavra. A mãe, né? E ela tem alterações, tanto físicas, quanto emocionais, mentais, psicológicas, né? E sociais, né? Ela vai ter alteração do corpo, ela vai ter alteração de hormônios, o pós-parto dela é ela chorando às vezes, e ela não entende o porquê. E muita gente não sabe que isso existe, não sabe que é comum, que pode ser comum você chorar. Tá tudo bem chorar, né? E social, que às vezes as pessoas, por não saberem de tudo isso, não sabem como acolher, vive falando, é fase. Mas é difícil acolher nesse momento, quando a gente não tem o conhecimento, né? O que você pode fazer por essa mulher? Eu falo muito para as minhas pacientes que, assim, você precisa aprender a delegar agora, nesse momento. Por quê? Você vai ter uma rede de apoio, mas nem todo mundo sabe o que você quer. E isso é uma coisa que eu aprendi. Eu queria que todo mundo me ajudasse. Eu falava assim, eu gostaria tanto que as pessoas falassem, fizessem as coisas. E depois eu aprendi que eu preciso delegar. Eu preciso falar. Se eu não falar o que eu desejo de ajuda... Como que as pessoas vão saber? Exatamente. E às vezes as pessoas vão ajudar de uma forma que elas acham que tá bom. Onde, na verdade, não é isso que a gente quer. E veja o que cada pessoa pode te ajudar. Sim. O que essa pessoa gosta de fazer? Essa pessoa gosta de limpar a casa? Então deixa ela limpar a casa. Essa pessoa gosta de ficar o dia inteiro com a criança, com o bebê?
deixa o dia inteiro com o bebê, só amamenta, vai lá fazer outras coisas que você gosta, tudo. Vai, a pessoa gosta de cozinhar, tem uma tia que gosta de cozinhar, de mandar comida. Então, assim, aproveitar toda essa rede de apoio, né? E dentro desse nascimento, a gente fala que é igual à adolescência, né? Quando a criança vira adolescente, é um boom de coisas novas, né? Dentro. E a mulher também, quando ela vira mãe, é um boom de coisas novas. E não é só ruim, são coisas boas também. Porque eu falo assim, depois que a gente vira mãe, eu falo, gente, a gente tem outra cabeça. Depois que passa, puerpério, tudo. E muita gente não sabe o que é o puerpério, né? Existe o tempo de resguardo, que são lá os 40 dias, e o puerpério. O puerpério, essa mãe pode viver até 2 anos dentro disso, onde ela não se reconhece, mas como mãe, onde ela pode mergulhar mesmo. Então, assim, a rede de apoio, pessoas de fora, as amizades começam a mudar. Sim. Às vezes, você não vê mais sentido em algumas amizades. Fica muito difícil, você acaba se sentindo deslocada. A mãe, quando tem que voltar a trabalhar, é outra coisa. É a maior preocupação que tem uma mãe, né? Quando você vai colocar a criança numa creche, numa escolinha. Gente, deu 2 semanas, essa criança já vai voltar toda catarrenta. Entendeu? Então, a gente já sabe que quando coloca na escola vai voltar gripada. Exatamente. Então, assim, boca. Imagina, é outra cabeça. É outra cabeça. É tanta coisa que começa a passar na cabeça da mãe, né? Eu falo que eu adoro falar disso, né? Porque aí você começa... E até o ciclo noturno, né? Que tem muita O criança Renata, que é noturna, realmente, né? então existe depressão pós-parto? Existe. Pode existir, sim. Existe o baby blues, né? Que é um momento, assim, de muita tristeza que a mãe pode sentir. Eu, por exemplo, o meu primeiro filho foi na pandemia. Dava 6 horas da tarde, eu começava a chorar. Eu comia chorando. Meu marido perguntava, o que foi? Eu falava, não sei. Por quê? Porque é um sentimento de tristeza que você sente. Mas isso ainda não tira de você a vontade de cuidar do seu bebê. Tá? Quando você começa a perceber uma depressão pós-parto, existem outros sintomas. Então, a mãe começa a rejeitar um pouquinho o bebê, não quer cuidar, não quer... Então, você começa a ter um olhar um pouquinho mais criterioso e aí começa a conversar. E aí, buscar realmente um profissional para ajudar. Entendeu? Que é a melhor coisa. Né? Mas existe. Né? Existe muito e muita gente já passou pela depressão. Já ouvi falar bastante. Vamos mostrar um pouco sobre como você ensina a amamentação? Vamos ensinar. Eu fiquei super curiosa, que ela trouxe um monte de coisa legal. Vou ensinar aqui. Você tem um bebê aí, ele tem nome, esse bebê seu ou não? Ai, esse bebê geralmente é o nome dos bebês da família. Eu posso colocar o nome nele, então? De homenagem à Yara, que tá vindo aí? Vou colocar o nome de Yara, então. A Yara, batizada. Ó, vou mostrar aqui uma coisa que eu gosto muito. A almofada de amamentação, às vezes me perguntam sobre a almofada de amamentação. O que eu preciso comprar? O que é importante? Eu falo que quando você está na gestação, tudo, o que você precisa comprar? Uma boa almofada de amamentação. E uma boa mesmo, gente. Porque tem umas que são só de algodão e abaixa muito fácil. Tá? Então, uma boa almofada de amamentação. E o restante, você vai vendo se você precisa ou não. Tá? Uma coisa que muita gente compra, muita gente adquire rápido, é esse coletor. Legal, nunca vi. Tá? Esse coletor, qual que é o papel dele? Coletar leite. Sim. Tá? Muita gente acha que é uma bomba. Isso daqui. Ele é diferente mesmo daquelas bombas, todo mundo né? fala que eu tô tirando leite com a bomba coletora. Aí quando eu vou ver, é o coletor. Só que isso daqui não é uma bomba, tá? Ele trabalha só para coletar o leite. E como que ele funciona, né, nessa mulher? O leite tem que ser espontâneo para entrar nele. Exatamente. Quando o peito tá vazando muito, quando tem a mãe começa a amamentar de um lado e vaza do outro, acaba colocando o coletor, que é o que vai ajudar, tá? E nele, ó, você coloca o peito e a mama vai ficar aqui dentro. O bico vai ficar aqui dentro, ele vai ficar... Nossa, com sucção, não é? Eu tô segurando aqui. Olha, Aqui eu coloquei, ficou tortinho, mas... Assim não parece nada desconfortável. Não, e não é. Aqui, é que ficou torto, mas vamos colocar de novo. Não, porque sim, olha lá. Assim, né? O que é importante? Você vira ele pra fora, você aperta. Tem uns que voltam.
É melhor que aqueles redondos de encaixar no bico? Aqueles não lá, não, aqueles lá a gente nem Parece recomenda. Um plástico, né? Aquele... A gente nem recomenda, tá bom? Por quê? Porque aquilo lá pode machucar. Primeiro que pode machucar, segundo que é porta aberta para fungos e bactérias. Então a gente nem... Porque ele fica realmente quase no mamilo da mãe, o leite lá coletando. Encostado, exatamente. Ah, tá. E aí aqui, aperta como se a mãe fosse fazer a prega. Aperta, põe o bico bem no meio dele, aperta ele... Isso. E cria um vácuo. Corta isso aí, ó. Corta aí, calma aí. A gente coloca em preto e branco assim. De novo, mas uma chance pra mãe. A mãe de primeira viagem. A mãe de primeira viagem. Agora foi mãe de primeira viagem. Muito. Isso quando o bebê não chuta. Ó. E aqui. Ele vai. Legal. Ele suga. O Rei, pode aproveitar esse leite aí Pode. e dar pro bebê? Pode. Se a mãe tá complementando alguma coisa, ela pode Já utilizar. pode Se tiver esterilizado, ela pode guardar. Para esterilizar, o que a mãe faz? Água quente. Água quente? Água quente, lava sempre com água e sabão neutro e água quente. Se ela tiver um esterilizador em casa, ela pode utilizar também aqueles de micro-ondas, não tem problema nenhum. O que é diferente, gente, de uma bomba. Ah, esse aí é a bomba, Essa né? daqui é a bomba. Vocês viram que na hora que eu coloquei lá, não fez nada, né? Sim. Só ficou. Né? A bomba... Ó. Você coloca a mama também dentro. Ó. Agora ela vai, ó. Vai ter que... bombear. Bom, succiona mesmo. Ela vai fazer. Sim. Aí eu sempre falo pra mãe, né? Escuta o barulho. A bomba faz assim. Então, isso é uma bomba. Então, às vezes, a mãe fala: ah, eu estou coletando, estou usando a bomba de tirar leite. Na verdade, às vezes, ela está usando o coletor. Entendeu? Então, eu acabo falando: não, esse daqui você só está coletando, você não está tirando. Tá? Mas aí, o que Tem muitas... as elétricas também, né? Tem elétricas. As elétricas eu já indico depois que passou pela descida do leite, pela pojadura, quando a pessoa está bem no comecinho e precisa, e não é sempre que elas precisam, tá? Lembrando que bomba não é algo que, assim, você precisa comprar na gestação, tá? Eu falo assim, tem a almofada de amamentação e tem a consultora de amamentação. Se tiver essas duas partes... Tudo ok. Tá tudo ok. Até falo, se a gente precisa complementar, eu levo tudo. Eu levo copinho, ensino copinho. Se a pessoa precisa fazer relactação, eu levo as coisas, eu tenho todas as coisas de relactação. Então, ela não vai sair correndo. Sim. É, mesmo quando assim, já ouvi falar, o bebê não tá dando conta da quantidade de leite. A bomba não seria indicado? Isso, se o bebê não consegue drenar o suficiente, aí sim, a gente entra com a bomba. E em alguns casos, as mães podem até doar leite. Eu já tive caso de mãe que tinha hiperlactação, tinha muito leite, a produção era muito alta, e ela resolveu doar. Então, ela entrou em contato com o banco de leite da cidade dela, tudo, ela morava em Osasco, lá da cidade dela, e eles levavam para ela o kit para ela retirar o leite. Então, é uma Eu forma. doava leite, muitas vezes, porque tinha muito salva leite. tantas crianças, né? Tantas Legal crianças. isso. Uhum. Mas falando aqui, ó, de o que elas querem muito saber, Tá. de posições De do posição. bebê, né? A primeira coisa que muitas mulheres fazem, a posição, eu falo que é a posição cultural, né? Colocar o bebê aqui. Sim, apoiar. É assim fazer que eu isso, fazia ó. com as minhas bonecas. É assim que eu fazia com as minhas bonecas. Levar o peito pro bebê, né? Levar o peito até o bebê. Aqui é a posição cultural. Na hora que eu vou, eu falo assim, põe pra eu ver. Aí ela já faz isso. Né? E aí eu falo, aí começa os ajustes, né? A gente já começa, fala assim, não tá fazendo errado, vamos fazer ajustes, porque vai ter um momento que você vai poder pôr seu bebê assim. Vai ter um momento que seu bebê vai mamar de ponta cabeça. Tá tudo bem. Só que nesse momento, nesse comecinho, é necessário que você ajude ele. Então, o que a gente pede? Barriga com barriga, nesse bebê. Faz uma mãozinha de gancho e vai colocar na região da orelhinha dele. Esse pescoço é mole, não vai machucar o bebê nem nada. E aí eu falo pra mãe, esse é o único controle que você vai ter em cima do seu bebê. A partir do momento que você tá grávida, você não tem mais controle nenhum.
dessa criança. Você não tem controle de quando ela vai nascer, você não tem controle de nada. É. Quanta gente já marcaram cesárea, o bebê nasce antes. Então, assim, você não tem muito controle. Então, aproveita que esse é o único momento. Então, você faz esse gancho, o polegar em uma orelha e o dedo do meio no outro. E aqui atrás, a palma da mão, você está segurando um pouquinho nas costas e um pouquinho no pescoço desse bebê, tá? Você vai posicionar ele barriga com barriga. Por que barriga com barriga? Imagina um bebê de barriga para cima e com a cabeça virada. Imagina a gente bebendo água assim, vou beber água e viro. Não, A gente não consegue deglutir, entendeu? Não fica nada agradável. Então, a gente vira barriga com barriga, tá? Segurou aqui, é a hora de segurar a mama para fazer a prega, né? E o que é essa prega? Você vai pegar polegar e indicador também, vai colocar nas laterais, tá? Vai ver a linha da sua auréola. Às vezes, a mãe tem uma auréola muito grande. Aí ela vai ver, vai colocar um pouquinho adentro, mas o ideal é que coloque na linha da auréola, faça um hambúrguer, que eu facilito para elas. Fala assim, faz um hambúrguer. Aí, pensa, quando você vai comer um hambúrguer, para você abocanhar o hambúrguer, você aperta ele e abocanha ele. Para o seu bebê, ele também precisa abocanhar isso. Então, você vem aqui embaixo, e aí o que muitas fazem aqui? Aqui do lado. Uhum. Quando coloca aqui do lado, que vai colocar, ele não tá paralelo com a boca. Aí começam os machucados, porque ele vai pegar só o bico do bebê. Legal. Então, na hora que você vem aqui embaixo, eu falo assim, só relaxa a mão um pouco e vem aqui embaixo. E aí, esse leite, primeiro você vai fazer uma ordenha de alívio, dá uma apertadinha, não precisa puxar o bico, mas só apertar. Vai sair colostro, vai sair uma pequeníssima quantidade de colostros, se tiver ainda no comecinho, ou vai sair o leite, e você vai passar no nariz desse bebê. Esse bebê não pode estar posicionado muito de lado, ele precisa estar posicionado do meio pro mamilo. Porque aí você vai passar no nariz, e aí o que acontece? Os bebês, eles têm reflexo de procura. Então, tudo que você encosta nesses 4 pontos, o bebê vai procurar. Por que a gente leva para o nariz? Porque o bebê vai abrir um bocão e vai levantar. Na hora que ele abre esse bocão e levanta, você vai ver sempre o maior bocão dele, e isso elas vão aprendendo. Eu sempre falo, fica muito calma, que você vai aprender, vai errar, vai ter boquinha pequena, vai ter um monte de coisa. Você encaixa o bebê. Aí é o momento que você vai trazer o bebê. O que elas fazem? Dá o corpo, né? Aí fica toda torta. Fica assim, ó. Ai, não. Fica assim. E aí fica assim. Então, é o momento que, se tem a rede de apoio, tem alguém, eu falo, esse é o momento que vocês vão falar, relaxa o ombro, toca nela. Às vezes não precisa nem falar. Quantas vezes eu tô atendendo, eu só toco. Eu toco na mãe, ela já faz assim. Relaxa. O toque é muito... Eu falo, toque na pessoa. Indicado o rei ficar encostado assim, não era melhor? Pedir pra ela ficar sem pereta? Ou então, não? Ou não é desconfortável? Ela precisa ficar sentadinha e ela precisa estar confortável. O primeiro passo é a mãe estar confortável. Pés no chão. Uhum. Às vezes tem mães que ficam com o pé, não estão encostando no chão. E isso dá insegurança. Então, eu falo para elas, pés no chão. Se precisar ir um pouquinho mais para frente no sofá, alguma coisa, põe a almofada nas costas. Por quê? Porque depois que você encaixa o bebê, você mantém segurando. Encaixou o bebê e manteve segurando, você vai... Sentiu ele sugando. Você pode soltar e pode posicionar ele no antebraço. Por que no antebraço, Renata? E eu sempre friso, antebraço, porque elas já fazem isso. Na hora que fazem isso, o nariz do bebê já faz isso no peito. Já vai para dentro. E na hora que põe no antebraço, o nariz faz isso. Então, o nariz fica livre. Para ele respirar, né? Porque se ficar aqui, no meio, a mãe vai ficar assim com o dedo.
Para poder tirar do... Pra poder tirar. E aí, já no antebraço... Várias. Eu tô enxergando várias fazendo isso aqui na minha visão. Pega assim o peito, puxa pra cima, assim, aperta. Isso quando não tá assim, ó. Isso, ou aperta assim, ó, aperta, Mas né? geralmente a mãe de primeira viagem que o pessoal fala, não é? Exatamente, exatamente. E aí, nesses momentos... Ai, pegou errado. Nem vou julgar, porque eu não tenho filho ainda, mas calma. Tô aprendendo, gente. Pra alguns anos, né? E aí, por exemplo, se pega, pegou errado, pegou o bico só, mas tá lá sugando meu bico. Nunca puxe o bebê. Porque na hora que o bebê pega, gente, é a mesma coisa de um desentupidor. É um desentupidor, sabe o desentupidor que a gente coloca? Com sucção, se você tirar esse desentupidor, você vai puxar com muita força, porque tem uma pressão lá dentro. Sim. É a mesma coisa. Quando a mãe puxa, ela vai pro céu e volta. Aí eu falo, aí nesse momento, o que eu faço? O bebê pegou errado, você vai pegar seu dedinho, vir no cantinho da boca dele... E tirar o vácuo. E até a gengiva, achou a gengiva, esse bebê vai soltar normalmente. E você desacopla ele e faz tudo de novo. Então, no começo, é muito treino. É fazer isso várias vezes. Várias vezes. Por quê? Porque às vezes o bebê... Na hora que você vai se arrumar, pronto, o bebê desacoplou. Aí você fala, vou arrumar de novo. Entendeu? Então, essa é a forma tradicional de colocar o bebê. Mas tem muita gente que gosta da invertida. Como que é invertida? O bebê tá de ladinho, a mesma coisa. Você segura ele da mesma forma. Os dedos e você coloca... Polegar, né? Exatamente. Você vai fazer o gancho na cabeça, polegar de um lado, dedo do meio do outro. E aqui, você vai colocar... Você pode colocar ele tanto de lado, dessa forma, ó. Ou você pode colocar ele de barriguinha para cima e encaixar. O que é importante? A prega que você faz, ela precisa estar paralela com a boca do bebê. Quando a mãe entende isso, ela coloca o bebê de qualquer lado. Quando ela entende essa prega. Só que assim, é um pouco difícil entender a prega no começo, né? Porque é difícil, é tudo muito novo, são muitas informações, né? Então, acaba sendo com o tempo, com muita paciência, pessoas ajudando, falando, mas como também, podem acho que ajudar ou não. provavelmente também não deve demorar tanto assim, porque na realidade uma mãe amamenta quanto tempo um bebê? O certo é até 2 anos, não é, Rê? É de 6 meses até 2 anos. De 0 a 6 meses. De 0 a 6 meses. É o que é o mais importante, que traz a amamentação exclusiva, é extremamente importante. De 6 meses a 1 ano, a gente olha como ainda é o mais importante. Porque esse bebê está com uma introdução alimentar. O alimento não é o principal ainda. Então, tem muita gente que acha que, não, mas começou a comer tudo. Só que, assim, esse bebê está aprendendo a comer. Ele está aprendendo texturas novas. Às vezes, ele pode não comer. Então, a amamentação ainda é o principal. Importante. De 1 a 2 anos, passa a ser complementar. Entendeu? Então, assim, se aquele bebê mama, se não mama, tá tudo bem. Entendeu? Eu amamentava. Meu filho, ele comia e depois ele vinha pro peito. Eu falava assim, é o cafezinho dele. É o cafezinho dele, né? Então, e você pode amamentar um bebê, uma criança, até quantos anos estiver bem para a mãe e para a criança. Eu falo assim, a amamentação é algo que envolve a mãe. Entendeu? Não é, nossa, mas tá... Eu amamentei o meu até os 4. O primeiro foi até os 4 e o segundo foi até os 3 anos, né? Então, eu vivi com eles lactogestação e tandem. Muita gente, é um tabu ainda, muita gente acha que quando você engravida, você precisa desmamar. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando pra mim, nossa, mas engravidou amamentando? Eu falo, sim. Se você tem uma gestação de baixo risco, se está tudo dentro da normalidade, não tem problema, você pode continuar, entendeu? Por quê? Porque as contrações que vão ter não são contrações suficientes para um aborto, tá? Se está dentro, se não é de alto risco, tá bom? E eu também vivi o tandem, que é amamentar 2 crianças de idades diferentes. Então, eu amamentava o meu de 2 anos, na época, e um recém-nascido. Ficava com os 2 no peito. Que era quase um gemelares, né? Juntos, os 2 no peito.
Porque eu acho que a criança, o mais velho, deve sofrer se você tira ele do peito. Por causa que vai vir um nenezinho, não é? Exato. Teve uma conversa. vir, né? Eu tirei o meu da noite. Eu fiz o desmame noturno dele na época, porque eu comecei a ter o transtorno noturno. Então, eu queria... Para mim, foi muito angustiante. Foi horrível amamentar de noite, grávida. Eu queria, às vezes, jogar esse bebê, o meu filho, na parede. Eu falava assim, não. E aí, eu sentei com meu marido e falei, olha, preciso fazer, vamos junto. Então, meu marido me ajudou, porque aí agora entra outra pessoa para ajudar também. Mas, durante o dia... Eu mostrava para ele o irmãozinho e falava, olha, quando ele nascer, ele vai precisar de leite, ele não tem dentinho. Então, eu conversava todos os dias explicando isso para ele. E ele entendeu. E ele entendeu. E os dois. Óbvio que, quando você engravida, a produção do leite diminui. Então, por quê? Por conta de hormônio. Progesterona vem e inibe a prolactina. Coisas que podem acontecer. O bebê, a criança que está mamando mais velha, ela pode desmamar nesse momento. Ela pode sair do peito. Entendeu? Ela pode querer ficar mais no peito. Por quê? Porque a produção está menor. E se acostumar com isso? Tá? Eu queria muito que o meu tivesse saído. Eu falava assim, nossa, quero amamentar só um de cada vez. Mas não saiu, eu falei, então vamos viver isso. Foi no tempo deles, né? Exatamente, foi no tempo dele. E aí, quando o meu leite desceu, no segundo, o primeiro, ele ficou acho que 1 hora no meu peito. E ele mamava, ele não saía de tanto leite que vinha. E essa foi a parte boa, que assim, quando o meu leite realmente desceu, o primeiro me ajudou. Por quê? Porque a sucção dele era mais forte, porque ele era maior. Ai, mas não tirava o leite do... Não, em nenhum momento impactou. Por quê? O nosso corpo é muito inteligente. Então, ele sabe a quantidade que ele precisa produzir. Né? Se você tem gemelares e vai amamentar os dois, ele vai produzir para duas crianças. Entendeu? Se você tem o tandem, tem 2 crianças, ele vai produzir. Eu acho que é por isso que a gente tem 2 mamas mesmo. Já para prevenir, não é? Na verdade, se uma tá doendo, aí vai para o outro. Se uma tá doendo, vai para o outro. E qual que é a idade que o nenê pode ficar mamando à noite? Mama à noite assim e pronto? De noite, eles precisam sempre mamar. De noite. Até que idade? Sempre? Na verdade, depois de um tempo, você começa a perceber que não é mais fome. Quando entra introdução alimentar, um monte de coisa, você vê que não é mais a fome, mas é o apego. Né? A mãe, o cheiro. Tudo né? isso. Então, vai até o momento que tá deixando essa mãe exausta. E isso é uma coisa que eu bato muito com as minhas pacientes e falo assim, não é a ferro e fogo, a amamentação não é a ferro e fogo, entendeu? Se não tá bem pra você, se você não tá bem, essa criança não vai ficar bem. Ela vai sentir a sua tensão, ela vai sentir o seu nervosismo, ela vai sentir tudo isso. Então, por que continuar? Entendeu? Sim. Então, se a criança já é maior, se já é maior de 1 aninho, se já tem mais de 1 ano, falo, pensa bem o quanto isso vai ser bom para você. Porque é uma privação de sono. Também a mãe precisa acordar toda hora. Sim. Para aquele bebê. Só a mãe consegue acalmar aquele bebê. Entendeu? Então, eu vivi bastante acordando à noite. E aí tem as escolhas. Sim. Por exemplo, eu escolhia isso. Eu queria isso. Para mim, era tudo bem. Sim. Eu gostava. Afinal das contas, é uma fase. Vai passar, não é? Exato. Não é uma coisa eu que você gostava. vai fazer pro resto da vida. Exatamente. Eu gostava. No meu segundo filho, ele fez, acho que 2 anos e pouquinho. Pronto. Eu falei assim, não, chega da noite. E aí eu fui desmamar ele da noite também. Não. E isso daqui que você trouxe? Isso daqui são as rosquinhas. São rosquinhas de amamentação. Todo mundo pergunta, o que é essa rosquinha? Quando o mamilo tá lá no comecinho, que ele tá ardendo, que ele tá machucado, com fissuras, a gente orienta o uso da rosquinha para evitar o atrito do mamilo com o sutiã. Melhor do que os absorventes, essas coisas assim que eles costumam usar. Exato. O absorvente, muitas vezes a mãe coloca aqui. Quando tem um machucado, alguma coisa, eu não oriento usar.
Por quê? Porque se o leite vaza no absorvente, é uma região úmida e tem um machucado. Fungos e bactérias adoram a regiãozinha úmida. Então, o que pode acontecer? Entrar e acontecer alguma coisa com essa mãe. Então, o que eu falo? Utiliza a rosquinha e coloca o sutiã. Mas tá vazando muito. Tá vazando muito. Tem o absorvente, até absorvente diário. Se a pessoa não tem absorvente de mama, tem o diário. Tem pra você comprar, coloca né? aqui embaixo. Você coloca aqui embaixo. Ele fica escorrendo. Aí o leite fica escorrendo, não tampa, e você consegue trocar o absorvente. Então, se você tem um absorvente de mama, você põe ele. Tchum. E não tem, mas tem o diário, que são os pequenininhos, que eu acho que eles são sensacionais para colocar. Você coloca eles aqui. Perfeito, entendeu? Verdade. Então, aí você vai e coloca. Tem um vídeo do meu filho falando. E ele explica tão bonitinho o que são isso aqui. Para evitar o atrito da mama. E o que a gente tava conversando lá no começo, que minha mãe ficou curiosa. O que foi que você ficou curiosa? Foi do... Como que é? Temping. 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 O taping. Taping, Vocês né? Fala de amamentação. Isso mesmo. Eu nem gosto. Eu nem gosto de amamentação, né? Mas vamos falar do taping. O taping, ele é um recurso maravilhoso, que chegou agora para o pós-parto. Ele já era utilizado, tá? Dentro da fisioterapia já é utilizado para a parte esportiva, já é utilizado para pós-operatório de cirurgias plásticas, já é utilizado para drenagem de membros inferiores, para continuar a drenagem de pernas ou qualquer outro lugar. Então, ele já tem esse papel. Dentro do pós-parto e na gestação também, porque muitas mães na gestação, final de gestação, elas ficam inchadas, elas ficam com o abdômen grande, então o taping entra para ajudar, tá? Na gestação, a gente utiliza o taping para sustentação do abdômen. Então, são 2 fitas que ficam bem grandes e aí elas sustentam essa barriga. Utiliza também para dores nas costas. Por quê? Porque essa mãe vai ter alterações no corpo. Então, vai sentir dor e aí a gente utiliza para isso também. Tá? No pós-parto, a gente utiliza para redução do edema da barriga, da mãe que fica, e para sustentação. Essa sustentação vai dar uma firmeza. Ela é totalmente diferente das cintas. Antigamente, as pessoas usavam muito a cinta. O que a cinta faz? Ela aperta muito e ela tira a funcionalidade muscular. O taping, ele entra para ajudar nessa firmeza e ele mantém o músculo ativo. Então, todas as atividades que a mãe fizer de levantar, de abaixar, esse músculo vai funcionar, não vai estar lá dormindo, ele vai funcionar e ela tem mais segurança. Por quê? Porque vai estar tão firme ali que ela vai se sentir segura para amamentar, para levantar. Então, a postura delas, até levantando da cama depois que coloca, é diferente, porque elas não levantam da cama segurando barriga. A primeira coisa que elas fazem quando eu chego é levanta segurando barriga. Aí, depois do taping, elas já levantam com outra postura. Tá? Consequentemente, isso tira o peso da região da cicatriz da cesárea e da região do períneo. Também, se a mãe teve um parto normal. Se tem evoluiu com um epísio e tem pontos na região do períneo, ou toda a região do assoalho pélvico que pesa e elas sentem dor. Isso ajuda também. E ela mesma coloca e tira? Não, sou eu que coloco. Você que coloca. Eu faço a aplicação ou na maternidade, no pós-parto. Geralmente, algumas já fecham com tudo, com a amamentação. E aí eu faço a visita depois das 24 horas do pós-parto. Tanto para a amamentação quanto para o taping. Eu vou depois de 24 horas, faço essa visita, faço a aplicação. Durante a aplicação, eu oriento como elas vão cuidar. Porque existe a minha aplicação, mas existe o cuidado dela em casa. E ela fica por até 7 dias com ele no corpo. Né? Então, nesses 7 dias, ela vai ter todo o cuidado, vai desinchar. Ela pode colocar uma segunda vez, se ela quiser. Por quê? Eu falo que os 15 primeiros dias, os 15, 20 primeiros dias de amamentação, do pós-parto, eu acho que são os que mais impactam. Então, é quando a mãe tem mais medo, é quando a mãe está aprendendo tudo. Então, se ela tiver alguma coisa para ajudar ela a se sentir mais segura, ela não ficar se preocupando, vai ser esse o momento, né? E aí, quando eu faço a segunda aplicação, já é um momento que eu consigo passar alguns exercícios respiratórios para ela.
Então, essa mãe já começa a trabalhar a musculatura respiratória, né? Já começa a trabalhar o reto abdominal, tudo, só com respiração. Ela não vai fazer força nenhuma. Ela só vai ficar 10 minutos lá fazendo os exercícios que eu passar. Então, já é um começo para elas, né? A retirada, eu faço, ou eu oriento como fazer e entrego um kit para ela retirar. Entendeu? Então, é a escolha de cada uma. Tem mãe que já escolheu que eu fosse retirar e quando eu chego na casa ela consegui retirar, Renata. Com a orientação que você deu, retirei. E aí eu acabo passando para um laser, para algum outro recurso que possa ajudar. Né? Pode dizer que isso ajuda para diástase? É diástase que fala, né? A diástase. O que é a diástase? O que é a diástase? A diástase todas as mulheres vão ter. Tá? É a separação do reto abdominal, do músculo. Né? E aí, depois de 40 dias do pós-parto, ela vai saber se essa diástase, se ficou uma diástase fisiológica ou patológica. A fisiológica, com o tempo, o músculo vai se reaproximando. E sim, o taping pode ajudar, só que ele não ajuda sozinho. Ele não é um recurso sozinho. Então, por exemplo, eu nunca vou vender, vou falar, vou aplicar o taping para a sua diástase diminuir. Nunca. Precisa associar isso com exercícios. Por isso que alguns exercícios que eu dou são os primeiros exercícios respiratórios, para ela começar a ter uma conscientização corporal. E aí, depois, ela pode ir para uma fisiopélvica, que vai poder ajudar. Entendeu? Alguém especializado para ajudar nisso. Todo mundo fala, Renata, você já não... Fala, são cenas do próximo capítulos da minha vida. Aí é só a parte de fisioterapeuta. Aí é a parte de fisioterapia, mas é uma demanda muito grande. Então, eu falo assim, às vezes quem quer fazer tudo não faz nada direito. Entendeu? Então, eu prefiro sempre mandar para algum outro profissional que faça e que esteja fazendo isso, do que eu mesma fazer. Porque se um dia eu for fazer, eu falo assim, eu acho que eu vou migrar novamente a vida e pegar a outra parte. Eu falo assim, pra mim nunca vai faltar o que fazer. São os momentos e hoje em dia a minha paixão é a amamentação. Né? Colocar a amamentação, colocar o taping, elas se sentem muito bem quando estão com taping, tudo. Então, é disso que eu gosto. Eu falo que eu faço teste. Não é só isso, é um acolhimento, né? Ela se sente acolhida pela Renata. Provavelmente. Totalmente. Porque aí você se sente também o tempo todo que tem alguma base para se apoiar, né? Exatamente. E a gente troca muito. Assim, às vezes é só Quantas vezes eu chego na casa, a pessoa começa a falar para mim, aí ela começa a chorar. Eu imaginei isso agora, eu ia falar, começa a chorar, né? Aí eu sozinha. Aí às vezes eu choro junto. Uhum. Eu choro muito. Então, assim, é um momento que você para, você acolhe, e eu sou a pessoa que eu abraço, gente. A pessoa começou a chorar, eu falo assim, vem aqui. Eu falo, tá tudo chora bem. Junto, não chora sozinha, não. Não. A paciente que tava com... Que eu fiz laser pra fechar, que ela fez punção, tudo. Na hora que eu apertei pra gente ver se tinha leite, saiu leite. Ela começou a chorar. Aí ela chorava e falava, você vai chorar, eu vou chorar também. Então, assim, eu choro junto com elas. Eu falo assim, gente, eu lembro da minha fase. Eu lembro o quanto era difícil pra mim, E eu falo, quando vocês vão fazer tal coisa, pode ser que seja difícil. Né? Vai ser um pouco difícil. Eu nunca vou falar pra vocês que vai ser fácil. Eu nunca vou falar, eu tô aqui, vai ser fácil agora. Eu vou te guiando. Então, vão ter momentos que você vai... ter que respirar um pouquinho mais e você vai se transformar numa pessoa muito resiliente. E procuram você. E procuram mim. Renata. Você é uma ajuda, né, Renata? Você é uma ajuda, mas quem realmente precisa fazer, a maior parte é a própria mãe, Exatamente. Né? E sabe o que é o que eu mais gosto? É que depois de 2, 3 anos, elas voltam. Elas voltam com o segundo. Quantas pacientes vêm? Ai, eu tô grávida do segundo. Quero de novo colocar o tape. O tape já vai fazer quase 5 anos com o tape. Legal. Então, já peguei mãe de primeira viagem, aí vem a mãe de segunda viagem. Vem, eu quero suporte com o taping, quero amamentação. Então, é muito gostoso quando você começa a acompanhar a família crescendo. Você vê a confiança delas. E as indicações, né? As indicações indicando para uma. Uma indica para outra, né? Exatamente. Incrível. Eu falo que isso é muito bom, né? Porque você vê o seu trabalho, como é importante.
Rê, então pra gente ir finalizando, o papo foi muito bom, mas voou a hora. Fala pra gente a sua rede social pras meninas. O meu é TT de mãe. É TT com 2 Es. Tá até aqui. Aqui não tem, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Aqui embaixo tem o TT de mãe, que é com 2 Es. Tá bom? E tá como Renata Franco. Isso. A gente vai marcar ela lá no nosso post, no nosso Instagram. Lá tem muitas informações. Lá tem tudo, gente. Porque eu já tentei fazer um profissional e um... Separado. Eu falei assim, gente, eu não tenho energia pra muita coisa, não. Então vai ser tudo junto. Então lá tem coisas de criança, tem meus filhos, tem... Às vezes não tem nada. Que aí, às vezes, é tão corrido que às vezes eu falo assim, não dá pra postar. Porque sou eu que faço tudo. Então... Sim. Hoje não deu, né? E aí, vida que segue, né? Eu falo assim, a gente vai sentindo o fluxo. Mas tem muitas informações lá já. Quero começar agradecendo você. Obrigado por ter participado aqui hoje. O papo foi muito bom, o ensinamento foi muito bom. A gente gostou bastante. Tá bem-vindo. Como que a gente fala? Que pode voltar, né? Pode voltar. As portas estão abertas. Tem muita coisa Tem muita falar. coisa ainda, né? Eu converso sobre muita coisa. Se deixar, eu falo assim, nossa, quem quer, a conversa vai fluindo. As portas estão abertas para você voltar, tá bom? Obrigada. Então, eu quero agradecer, obrigado. Um beijo para as pessoas aí de casa. Sigam ela lá. Quem ficou interessado, chamem ela, tá? Pode chamar. E se não acharem, pode fuçar lá no nosso Instagram que ela vai estar marcada, tá bom? Obrigada a vocês pela oportunidade de ter passado tantas informações assim. Foi muito útil, foi muito agradável. Agora, daqui uns 10 anos eu posso ter. 10 anos você vai esquecer já. Aí você vai ter que me procurar. Então tá bom, beijo, gente. Beijo, gente. Beijo.